Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Amém. Glórias ao Senhor. O mês de outubro foi embora. O mês de novembro chega, com chuva, fresquinho. Não pode reclamar que não tem sol, você secar a roupa, né, Rosário? Nós estamos estudando os mandatos da criação. Estamos há alguns domingos tratando sobre esse assunto. O primeiro tema que nós falamos foi a criação. Entendeu? Falando sobre como as coisas foram criadas, sobre a criação do Senhor para todas as coisas. E na semana passada nós iniciamos o tratado do mandato cultural, um dos 3 mandatos. Os mandatos da criação eles são compreendidos em 3: o cultural, o espiritual e o terceiro eu esqueci. Tá? Mas nós estamos tratando do mandato cultural. Tá? Nós lemos Gênesis semana passada, Gênesis capítulo 1, verso 26. Abre a tua Bíblia. Gênesis 1, 26. Alguém possa ler? Pode ler, por gentileza? 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tá? Semana passada nós falamos que o homem foi chamado para ser vice-gerente do reino. Deus é Espírito e cria o homem para governar. Mas nós temos que governar esse planeta, onde nós habitamos, não segundo a nossa vontade, não segundo os nossos preceitos, mas segundo as ordenanças do Senhor. Deus ele entregou a sua primeira missão diante da criação. Nós temos que dominá-la e sujeitá-la. O interessante é que nós, de maneira nenhuma, recebemos a orientação, a ordenança de nós dominarmos sobre outros homens. Esse é um termo que nós vamos tratar dentro de mandato social daqui a alguns domingos. Aspectos práticos dentro do mandato cultural, nós falamos também na semana passada, que são os aspectos políticos, são os aspectos educacional, de recreação ou lazer, tecnológico, comercial, artístico, de trabalho. Tudo isso tem a ver com o mandato cultural. Todas as áreas da sociedade, elas estão envolvidas dentro do mandato cultural e nós, como seres recriados, nós, como seres renovados, nós temos que agir segundo a vontade do Senhor. Falamos também na semana passada que dentro de Israel nós temos o maior compromisso dentro do mandato cultural, que é o selo kosher. E nós falamos que quando você vai abrir, em especial, uma empresa alimentícia, um grupo de rabinos ou um rabino vai lá para identificar todo o processo, para ver se o processo é bíblico. Então, ser visto como que o animal é abatido, como que é tratado todo o processo de alimentação, e no caso dos produtos alimentícios, 48 horas após o abate, você tem que estar consumindo. Isso aí são todos princípios bíblicos que são aplicados na prática, dentro da cultura judaica. Então é interessante que até o McDonald's ele também se adaptou a isso. Ou era assim ou não era. Esse selo kosher é um selo que diz que o preparo do alimento é segundo os princípios bíblicos. Também falamos que cuidado da terra, ele é um cuidado que é dado pelo Senhor mesmo após a queda. Após a queda, o homem ele foi colocado sob uma série de maldições. A terra foi amaldiçoada pelo próprio Deus, mas nós temos que trabalhar conforme a vontade do Senhor. O homem, ele desperdiça milhares e milhares de toneladas de alimentos por todo o mundo, o que revela que um coração totalmente descompromissado ou descomprometido com a criação. Nós jogamos alimento fora demais. E aí você, como um bom capitalista, diz: eu paguei, eu jogo fora e pronto. Tá? Isso não é uma colocação de um servo de Deus recriado. Começando a aula de hoje, nós vamos falar sobre o consumo da água. O nosso consumo da água, que é um consumo totalmente desordenado. Nós achamos que, porque nós pagamos a nossa conta, a gente pode fazer o que quiser com essa água. E não é assim que funciona. Vejamos como o nosso coração está comprometido com nós mesmos e nossa satisfação, ao invés de com o mandato que nos é ensinado, que nós temos que cuidar da natureza. Lá em São Paulo, quando eu morava lá,
Eu lembro que quando eu deixava uma luz acesa, ou eu deixava alguma coisa aberta, meu pai olhava para mim e falava assim: você está pensando que eu sou o dono da Eletropaulo? Você está pensando que eu sou dono da Sabesp? Era o que ele falava. E eu aprendi isso, entendeu? Porque a gente se preocupava não porque está consumindo água, está consumindo energia elétrica, e sim porque o dinheiro, o nosso bolso está sofrendo. Enquanto ímpios, enquanto pessoas que não conhecem o Senhor, um raciocínio como esse, ele é totalmente normal. Mas a partir do momento que você se converte, você tem que entender que tudo que é disponibilizado para você, ele é disponibilizado como uma bênção do Senhor. É algo que o Senhor entrega nas suas mãos para que você cuide. Tá? Então esse conceito de que, no caso aqui em Brasília, porque eu sou dono da SEB, eu sou dono da CAESB, e você pode gastar à vontade, não é um princípio bíblico, não é uma coisa. Você está com pena não da natureza, e sim está com pena do seu bolso. Se pensar no meu bolso, ou não numa missão como regente da criação, disso tudo que vivo para a glória do meu dinheiro, e não para a glória de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus e não para a glória do nosso bolso. Deus não está preocupado se você vai gastar mais, se você vai gastar menos, se você paga ou se você não paga. E sim, você tem que reger isso de uma maneira ordenada. Hoje eu não consigo mais escovar o dente com a torneirona aberta e deixar correr. Ontem me deu uma dor no coração, porque de manhã eu dei um torcicolo, e aí eu saí para a Belendinha lá para ir lá tomar um pedaço de comida na creche, não consegui nem virar o pescoço, não veio o torcicolo. E aí eu fui tirar um galão de água que eu comprei. Sinceramente, o galão escorregou na minha mão e ele estourou no chão, e 20 litros de água já. E eu fiquei com uma dó, não tinha o que fazer, porque deu uma rachada no galão de água de 20 litros, e aquela água toda foi embora, aquela água mineralzona foi toda embora, não tem jeito, foi toda embora. Nós temos que ter a preocupação não com o nosso eu, mas com preocupação de vivermos para a glória de Deus. E é uma coisa que a gente tem que ensinar os nossos filhos. Se a gente não ensinar os nossos filhos... Estava lá em Braslândia, onde a Edilene estuda, e a irmã estava contando que certa feita ela estava andando com o seu filho na rua, e o filho chocou uma bala, pegou o papelzinho e jogou no chão. Aí ela parou, era um ambiente escolar, no meio dos alunos lá, e ela falou: pega. Não, mas que é isso? Não sei o que, eu vou pegar não. Pega, não pega, porque maior vergonha, né? Meus amigos estão vendo aí. Ou você pega ou eu vou começar a falar mais alto. Aí ele foi, pegou e ficou de bico. Entendeu? Ficou de bico. Chegou em casa, bateu a porta, ficou bravo e tal. O que foi, filho? O pai perguntou. Não, a mamãe fez eu passar vergonha, né? Mas aí ela testemunha que agora, tipo 20 anos depois, quando ela vai ensinar, quando os filhos dela vão ensinar os outros filhos, assim: olha, você tem que fazer que nem a vovó me ensinou. Você não pode jogar as coisas na rua, tem que ter zelo para as coisas. Isso aí é o nosso processo de ensino. Você entende o trabalhar de Deus, você entende que aquilo é para a glória de Deus, você ensina as pessoas para isso. Não ensinar porque vai economizar, e sim economizar porque é para a glória de Deus. As pessoas não aprenderam normal, agora estão mudando, né? Mas sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender. Eu falei para vocês da água, já falei para vocês do fio dental. Para mim é um incômodo para pegar e jogar um fio dental pela janela. Poxa, um fio dental é um fio dental. Com comida, que nojento, entendeu? Você não sai comida, você não é, lógico que não, né? Toma água. Toma água, né? Então, mas você tem que entender que coisas simples como essa são importantes. Mas pequenininho assim, sim, pequenininho assim. O regente do reino de Deus deve ter como motivação viver para a glória de Deus e não para a sua glória. Tudo deve visar a glória do nome de Deus, inclusive desligarmos a luz, uma televisão, uma torneira, alimento que aproveito para não estragar, para o Senhor. Por isso, estabelece o cumprimento do mandato cultural, pois estou sujeitando a criação a mim com responsabilidade. E aí qual a diferença? Qual a diferença de você economizar água para você não pagar uma conta de água cara, ou você economizar água para a glória de Deus? Toda motivação. Aquilo que funciona no nosso coração que nos leva a fazer coisas certas e erradas.
Deus, quando olha a sua ação, Ele vê qual é a sua motivação. Se você faz algo para glorificar a Deus ou para glorificar o seu bolso, para você faz para economizar ou não, depende. E isso tem valia para Deus ou não. É mesmo, pastor, onde está isso na Bíblia? Porque o que rege a gente é a Bíblia. Certo momento, no dia do Senhor, todos vamos estar reunidos, nós vamos estar todos juntos. Seja você salvo ou não, eu sou ungido do Senhor, eu vou estar com certeza, claro, né? Entendeu? Mas você eu não sei. Então, mas vamos estar todos juntos no dia do Senhor. E aí o Senhor ele vai separar um para ovelhas e outros para cabrito, não, bodão mesmo. Bode, aqueles de barbicha e tudo. E aí os bodes vão chegar para ele e falar assim: mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu ouvi a palestra lá, a pregação do pastor Paulo, eu comecei a cuidar da água e tal. E aí Deus olha e fala assim: não te conheço. Aí você vai pensar assim: poxa, eu economizei água pra caramba, mas não adiantou nada. E Deus fala, Jesus Cristo fala: não te conheço. Por quê? A motivação sua não era glorificar a Deus. A tua motivação era economizar para você ter mais dinheiro no bolso. A motivação é uma coisa muito importante. Nós temos um fator que chama graça. Na época do Antigo Testamento, quando você cumpria um mandamento apenas por cumprir, você estava dentro da lei. Então você tinha comunhão com o Senhor. O problema é que quando você entra na época da graça, que alguns acham que é mais simples e é mais fácil, quando você entra na época da graça, você vê conceitos do tipo que eu já falei para vocês, vou repetir. Você mentia, não minta mais. Agora na graça, não minta mais e fale a verdade. Se você roubava, não roube mais. Agora você, além disso, você tem que trabalhar para ajudar outras pessoas. O consumo da água, você na época da lei, você gastava a revelia, você não gasta mais. Na época da graça, você não gasta mais e economiza para a glória de Deus. É diferente. É diferente. Nós temos um fator aí, que é o fator da motivação. Nós temos, com as nossas atitudes, podendo elevar a altares para Deus, onde realmente as coisas que nós fazemos é para a glória dele, ou então torres, porque o teu nome é glorificado. Talvez você seja uma pessoa que invente processos de economizar água, uma série de coisas, aí você vai receber um prêmio Nobel, você está construindo uma torre, as pessoas vão te exaltar, vão falar que você é demais, você é maravilhoso, e ali você já recebeu o seu galardão. Nós temos que fazer as coisas para a glória de Deus. Podemos perceber no nosso dia a dia o quanto o homem esqueceu e se mandar na forma como ele lida com a criação, visando o seu proveito próprio, o seu lucro, os seus sonhos, independentemente do que isso venha causar no sistema. As pessoas olham para o meio ambiente como uma forma de auferir lucros. Gostou de auferir? Depois eu coloco lá no glossário que significa auferir, tá? Auferir lucros. As pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro. Eu vou dar uns exemplos para vocês práticos que vão ser bem chocantes para você, talvez você nem conheça. O primeiro exemplo que eu tenho para dar para vocês é como as granjas lidam com os filhotes de fêmea. Vejam que esses pintinhos, esses filhotinhos, eles são submetidos, a paz do Senhor, querida. Nós estamos falando sobre a criação dos pintinhos, tá? Pintinhos. Vejam que esses filhotes, os pintinhos, eles são submetidos a um processo de crescimento que não é um processo de crescimento natural. Se você olhar, se você entrar lá no Google ou entrar em algum lugar, fazer alguma pesquisa, você vai ver que a partir do momento que aquele pintinho nasce, ele não é colocado para crescer de uma forma normal. Se coloca todo um contexto, coloca umas músicas para ele ouvir, coloca uns holofotes. Yoga? Yoga eu nunca vi não, isso não é verdade. Yoga? Esquenta não, porque é muito cedo, está no meio do feriado, assim, a irmã não está. Aí eu não parei para ouvir ainda. Pastor, o nome tem uma granja, né? Lá em Pirinópolis. Uma canja? Uma granja. Ah, granja. E aí eu vi essa questão do crescimento dos pintinhos, assim, realmente é algo desumano. Porque galinha, enquanto tem luz, ela está ali comendo. Se tiver comida à disposição, ela está comendo. É isso que eles fazem com os pintinhos. E de acordo com a alimentação, aqueles que não crescem, né? Segura aí. Segura aí.
Tá? Então o processo de alimentação desses pintinhos é bem desse jeito. O objetivo é fazer o pintinho crescer o mais rápido possível para você gerar lucro. E aí eles acendem luz, entendeu? O pintinho vai lá, come, e aí apagam em pouco tempo, entendeu? Para dar uma descansada, porque senão ele também cai e morre. E aí não é esse o objetivo. Então eles começam com esse tipo de uma série de procedimentos. E aí o que acontece? Você vai acompanhando o crescimento daqueles pintinhos, acompanhando. Chega uma hora em que eles começam a fazer uma série de testes de qualidade para ver se vale a pena continuar investindo no pintinho ou não. E aí tem uma qualidade, esse aqui vai crescer, esse aqui vai ficar bom, esse não vai. Eu sei que uma grande parte daqueles pintinhos são separados, não porque estão doentes, não porque estão com deficiências, nada, simplesmente porque eles não vão atingir o peso dentro dos padrões que eles querem. E aí, queridos, eles pegam aqueles pintinhos, pegam eles e jogam dentro do moedor vivo. Tá? Então, aqueles moedores de carne, jogam os pintinhos vivos porque eles não servem para oferir lucros do jeito que eles querem. E aqueles pintinhos são mortos ali dentro daquele moedor e geram ração para outros pintinhos. Tá? Canibais. Canibais é você que come. Canibais é você que come. Como todo mundo come brócolis agora. Tá? Então você vê que a pessoa não tem um mínimo zelo pela vida. Tá? A Edilene, nossa visitante aí, minha aluna lá de Braslândia, ela gosta muito dos bichinhos, ela gosta dos cachorrinhos, já contou alguns testemunhos para mim. E a gente não consegue imaginar, a gente imagina que os bichinhos têm que ser tudo cuidado, mas quando você pensa em jogar um cachorro dentro de um moedor, teu coração... Mas qual a diferença do pintinho? Nós falamos do porco na semana passada. Você matar um porco, eles pegam um machado ou uma marreta, que é o que faz também com o boi, você dá no meio da testa dele. Pá! Entendeu? A ideia é que aquela pancada, aquele bicho cai e morra. Só que acontece que às vezes não mata, né? E aí ele fica sangrando, ele começa a correr com tanta dor, aquela dor com o crânio quebrado. Então essas são as realidades dos animais que nós comemos. E dentro do processo judaico, você não aceita esse tipo de coisa. Os animais eles têm que morrer sem dor. Tem que ser um processo em que eles não sofram, não sem dor, porque não tem como, mas não sofram. Então você vê um caso como esse pelos pintinhos, ele é regulamentado pela Associação Brasileira de Proteína Animal. É o órgão regulamentador das empresas de agricultura. E mesmo assim, não tem problema nenhum. As pessoas pegam os pintinhos e jogam dentro do moedor. Tá? Nada se perde a fim de lucrar, nem que para isso eu precise exterminar toneladas e toneladas de pintinhos que não passaram pela inspeção. Não é um, nem dois, nem mil, é toneladas de pintinhos que morrem todo dia. E para entendimento nosso, não são pintinhos doentes, que não cresceram o suficiente, mas simplesmente eles não vão chegar no peso ideal. Até um tempo atrás, eu não sei se ainda tem isso, mas tem alguns países que já proibiram, por exemplo, a engorda de peru. Peru era um negócio subhumano também, em que pegava o peru, amarrava ele, abria-se o bico dele, colocava-se um funil e você enchia ele de comida até ele ficar totalmente quase morto. Então ele tinha que processar aquilo e acabava gerando muita gordura. Processo do peru que a gente come. Tá chocado. Pois é, fique chocado. Entendeu? Fique chocado. O objetivo meu é exatamente esse. Nesse simples exemplo, já podemos perceber como essas empresas estão longe de compreender a importância do mandato cultural. Pois se não servem para os seus fins, por que não fazer um plano de doação desses filhotes para as pessoas que têm fome? Tá? Não estou preocupado com isso. Estava vendo um filme com a Rosângela outro dia, chama A Boa Mentira, em que mostra uma situação dos refugiados do Congo ou do Sudão, em que eles estavam indo para os Estados Unidos. E aí um rapaz daqueles lá que estava acostumado a comer o que tivesse, né? E aí ele vai trabalhar no supermercado lá dos Estados Unidos. E aí o chefe do supermercado fala para ele assim: agora leve esse carrinho e me segue. Aí ele levou o carrinho cheio de alimento até em cima. Aí ele abriu o sacão, um negócio de lixo lá, e falou: pode jogar tudo fora. Eu falei: mas por que vai jogar fora? Falou: esses alimentos não estão mais em condição. É por causa da validade. E aí, por causa da validade, então jogou tudo fora, os alimentos perfeitos. Ele olhava para aquilo e falava assim: gente, eu morria para ter um alimento desse na minha mão.
E a gente está aqui jogando fora. E aí, olha como uma senhora, ela foi, passa o senhor, meu querido. Quando aquela mulher, uma mulher que estava passando na cidade, chegou lá pedindo alimento, querendo pegar coisa do lixo. E aquele homem deu, o homem falou assim, não, você não pode dar. Porque se você der para ela, entendeu? As pessoas não vão comprar. Entendeu? A preocupação é só com o dinheiro. O ser humano, ele é assim. Nesses simples exemplos já podemos perceber como essas limpezas estão longe de compreender a importância do mandato cultural, pois se não servem para os seus fins, por que não fazer um plano de doação desses filhotes para que possam ser doados a pessoas carentes e sirvam no futuro como um alimento para os que não têm? Não há sujeição e domínio à luz da glória de Deus, e sim para a glória dos homens. E aí você também tromba com um problema. As pessoas no Brasil são pessoas orgulhosas que não aceitam qualquer alimento. Eu lembro que tem uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a gente fez uma festa lá na ICP, na igreja onde a gente congregava, e sobrou muito alimento. Alimento bom, não era resto de prato, não, era alimento mesmo. E eu saí com um presbítero de carro procurando uma entidade social para aceitar. Você sabe que nós tivemos que jogar fora porque nenhuma entidade aceitou. Porque a gente não sabe como foi preparado. Querido, eu falava para você, gente, a gente comeu dessa comida faz 1 hora. Não, mas a gente não pode receber esse tipo de alimento. Então a gente acabou tendo que jogar fora. As pessoas, elas não comem, jogam fora, muitas vezes porque as pessoas não aceitam. Não aceitam. É meio que orgulho da parte das pessoas receber um alimento que já foi processado. Enquanto as pessoas, tem gente que vai no lixão para comer e tem outras pessoas que não comem. Eu acho que as pessoas confundem sobra com restos. Sobras e restos. Gostei bastante da observação. Independente disso, Sinomar, se é sobra ou resto, quando você está com fome, você come. Tá? Você come. Quando você olha as pessoas em países menos privilegiados ao nosso, você vê que eles se submetem a qualquer coisa. Porque quando você está com fome, você come até barata, come bicho, come o que tiver que seja, porque você precisa comer e você come. A gente é mal acostumado. As nossas crianças são mal acostumadas, nós somos mal acostumados, e nós desperdiçamos muito alimento. Na China, estavam mostrando eles comendo escorpião. E a gente vai lá e faz a gente pagar e comer. Como iguaria, barato, escorpião, rato, tudo isso come. Porque precisa comer, não tem comida. Nós estamos falando de 1 milhão e pouco de pessoas, 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É muita gente, então o cara come tudo, nada joga fora. Mas isso que o Sinomar falou, eu entendo assim. Depende, digamos, vocês foram levar comida nas instituições. De repente, essas instituições sempre recebem alimentos que não são, já não estão prontos. Mas, aquele negócio, para eles pode ser sobra, resto, né? Na verdade, resto. Agora, para quem realmente está passando muita fome, que está na rua, que está no lixão, aquilo ali é um banquete. É cultura. É cultura. É simplesmente a cultura do ser humano. E nós, como igreja, nós temos que começar a mudar a nossa cultura, a nossa mentalidade. Semana passada eu comentei uma série de coisas que eu vi no Fantástico, não posso voltar a falar agora de novo, mas aí eu estava conversando com a irmã dos Reis, ela estava falando, poxa, podia fazer alguma coisa, pensar e tal. Gente, a gente tem que partir da gente, esse tipo de mudança, transformação. Primeiro com a nossa casa, primeiro com o nosso prato, depois com a nossa família, depois com a nossa casa. E aí você pensa em terceiros. Tá? Se a gente começar a fazer um processo, trabalhar dentro da nossa casa, da nossa vida, já avança demais. Demais. Tá? Demais. Um segundo exemplo que podemos tratar sobre como o homem lida com a criação é a ambição do homem, mais uma vez, em fazer dinheiro. Mesmo que para isso tenha que induzir ou criar situações necessárias para isso. Por exemplo, criação de cães de raça. Tá? Talvez a Edilene tenha mais conhecimento disso. Tá? Você tem um cio normal de um cachorro em torno de 6 a 8 meses. A cada 6 a 8 meses, a cachorrinha ela entra no cio e ela está pronta a gerar um novo cachorro. Tá?
O que acontece com os criadores? Eles começam a injetar hormônios, uma série de coisas nas cachorras, para que elas possam dar 2, 3 crias, 4 crias por ano. Então você, não sei se essa quantidade é certa, mas você excede a quantidade normal que uma cachorrinha pudesse dar à luz, com o objetivo de que? Gerar mais cachorrinhos para você poder gerar mais grupos. Os cachorros sofrem. A cachorra sofre, mas a pessoa não está preocupada com isso, está muito mais preocupada em ganhar mais dinheiro. Uma das maiores agressões que pode ser feita, aí nós entramos na natureza também, tem a ver com desmatamento e construções em áreas que são tidas como áreas de proteção ambiental. Eventos esses que são muito fáceis de encontrar. Aqui em Brasília é facílimo. Você tem áreas de proteção ambiental em que as pessoas simplesmente invadem e constroem. Fora isso, terras que não são das pessoas. Eu vinha conversando com a Glenda ontem, falei assim, eu não consigo entender, em Brasília, por exemplo, igrejas de pessoas que deveriam ser exemplo, as pessoas tomam posse de terrenos que não são deles, roubam e constroem igrejas. E eu fico olhando para isso. Aí tem aquela famosa grilagem, o cara não está preocupado com nada, ele vai lá e toma posse de um terreno enorme, e ele sai dividindo e vende. Tem uma propaganda que aparece nas ruas de Brasília. O grileiro, ele vende sonhos e entrega pesadelos. E aí, sabe o que acontece? A pessoa, ela pega um terreno que não é regularizado, ela constrói em cima do terreno. Se o governo vier destruir, ela ainda chora e acha ruim. Eu posso fazer uma observação com relação a Brasília? É que a estrutura fundiária de Brasília, ela é muito complexa, porque quando se instituiu o sítio do Distrito Federal, nesse quadrilátero do Planalto Central, nem todas as áreas eram áreas rurais naquela época, eram tituladas. Elas pertenciam ao estado de Goiás. E nem todas foram doadas à União. Então, salvo aquelas que de uso capião, tudo, a Terra Cap acabou englobando como pertencente a ela. Mas para ter certeza de quem pertence a essas áreas, tem que haver uma profunda ação discriminatória. A ação discriminatória é através do juiz, onde cada um apresenta seu título e o juiz vai conhecendo a origem de cada um, seja poceiro, seja escritura, e ele vai excluindo aqueles que passam na discriminatória, que são donos absolutos. Então a Terra Cap fala que igual acontece aqui no 26. Lá é da União, a Terra Cap fala que é dela. E aí, agora sim, nesse governo atual, é que estão fazendo um convênio para regularizar o 26, o Vicente Pires, para regularizar aquela área. Porque a União está passando para o GDF. Dentro da ótica governamental, eu entendo o que você falou, mas dentro da ótica humana, você sabe que não é seu. Esse é o X da coisa. Tá? E aí, dentro do nosso âmbito, do nosso mandato, que é o foco do negócio, você entra e sai derrubando árvores, você vai construindo, você não quer saber nada. Entendeu? Não há o zelo para saber se é uma área de controle ambiental, se não é, se é humano, não está preocupado com isso. Você está preocupado em construir, nem para construir para você constrói para vender. E a pessoa toma posse para vender. E esse é o problema, a destruição. Quando você olha em relação à plantação, até um pouquinho tempo atrás, a gente se preocupava com as queimadas, em que a pessoa tinha uma plantação de milho, de qualquer coisa lá, e ela acabava a plantação dela, em vez dela se preocupar em limpar a terra, ela simplesmente tocava fogo. Hoje se joga veneno. Tá? E aí a pergunta que fica é, o que acontece com a terra quando você queima ela, ou quando você joga veneno nela? Será que essa terra ela consegue absorver isso? Será que essa terra ela consegue voltar a produzir com a mesma eficiência e eficácia que ela produzia? Será que ela vai gerar coisas contaminadas? Alguém está preocupado com isso? Tá?
Quando a gente vê descrições da Bíblia, e a gente tem que entender que a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus, e tem que acreditar que é assim. E aquele povo, quando a gente olhava lá, o povo de Israel, naquela terra que era uma terra semiárida, em que eles desenvolveram um processo de irrigação de uma forma, com uma tecnologia que as pessoas vão no mundo inteiro entender o que acontece lá. E a palavra de Deus diz que aqueles homens plantam por 6 anos, quando chega no final do 6º ano, eles dão um descanso, o 7º ano inteiro não se trabalha, a terra, deixa essa terra descansar. E aí você tem a plantação do 6º ano, você tem essa plantação estocada, e essa plantação, ela dura por todo o 7º ano. Você chega no 8º ano, você começa a plantar. Quando você vai colher, a Bíblia diz que você não está comendo do 6º ano. Isso chama-se provisão de Deus. Mas o ser humano está preocupado com isso. Tá? A preocupação é mais e mais e mais você extrair aquilo. Eu não estou preocupado se essa terra ela vai gerar, não, eu vou extrair o máximo que ela pode produzir. E aí quando a gente vê alguns desenhos, a gente assiste uns desenhos em que tem aqueles extraterrestres que vêm e ele coloniza um planeta até extrair tudo dele, extrai água, extrai não sei o que, depois joga a terra. É isso que nós fazemos. Nós tratamos o nosso planeta Terra como se fosse uma fornecedora de mantimento para a gente por aquele momento. Eu vivo durante 80 anos. Se esses 90, desculpa, irmão, coloca 86. Tá? 90, 100 anos. Se a Terra sobreviver mais 100 anos, para mim está ótimo. Porque eu vou estar vivo nesse período. Não estou preocupado com as gerações que estão vindo aí. Volto a dizer para você que eu não estou convocando você a ser um membro do Greenpeace. Não é isso. Mas a gente tem que agir com sabedoria. Como temos visto, nenhuma espécie foi criada sem sentido de ser. Pois Deus criou todas as espécies visando o equilíbrio do ecossistema. E o que o homem faz é desequilibrar esse sistema em prol de si mesmo. Então a pessoa começa a destruir o meio ambiente de tal maneira em que a natureza ela começa a sofrer e alguns vão morrendo. Seres vão morrendo. Eu estava vendo uma reportagem outro dia lá na África, num lugar onde tem muita guerra civil, e as pessoas elas matavam os animais para alimentação, os exércitos matavam. E aí o povo começou a ver que sumiu o elefante, sumiu o búfalo, sumiu não sei o que. São elementos que fazem parte do ecossistema. Então quando esses bichos eles somem, outros vão aumentar a sua população e destroem todo o equilíbrio. E eles estavam reintroduzindo esses animais dentro de reservas com muito cuidado, para quem sabe daqui a 50, 100 anos, aquela população de animais começar novamente a fazer a sua parte no ecossistema. Aí você vê os animais crescendo, aí você vê, por exemplo, lá estavam com um problema grande que era de bagre, aquele peixe bagre. Quem comia o bagre eram algumas espécies de jacaré que foram mortas. Então os bagres eles estavam crescendo uma quantidade enorme e os outros peixes estavam morrendo por causa deles, porque eles tinham mais facilidade em sobreviver. Então quando a gente faz isso, a gente desestabiliza o meio ambiente. Podemos observar nas ruas como as pessoas lidam com pacotes de biscoitos, latas, papel de bombom e outros lixos que são lançados em via pública, que não levam em consideração que a natureza levará para decompor esse lixo. Talvez você tenha se encontrado algumas vezes jogando coisa pela janela. Eu olho isso, me dá uma indignação, uma raiva, você não pode fazer nada. A não ser você se policiar e você ensinar os seus a não fazer. Hoje, com o avanço das pesquisas, temos informações estimadas acerca do tempo de decomposição de objetos, tendo objetos que se levam mais de 500 anos para se decompor e assim por diante. Com outros com menos tempo, mas os que chamam a atenção é que apesar das campanhas que existem, as pessoas não mudam o seu comportamento. Pilha. E às vezes a pessoa está no trânsito na tua frente e joga uma lata de cerveja pela janela, ou seja, duplamente errado. Né? Primeiro, está jogando fora. Segundo, porque está bebendo e dirigindo. Tá? Eu peguei uma tabela, tem várias tabelas, não se preocupe com os valores, eles são referenciais. Papel de 3 a 6 meses, jornal 6 meses, palito de madeira 6 meses, toco de cigarro 20 meses, nylon 30 anos, chiclete 5 anos, aquele chicletinho que você joga, chiclete 5 anos, pedaço de pano 6 meses, fralda descartável 1 ano, fralda descartável biodegradável 1 ano, descartável com 450 anos. O cocô vai rápido,
mas a fralda não fica. Tá? Copo de plástico, 50 anos. Lata de aço inox, 5 anos. Tampa de garrafa, 150. Isopor, 8. Plástico, 100 anos. Garrafa plástica, 400 anos. Pneu, 600 anos. Madeira pintada, 14 anos. E vidro, campeão, 4.000 anos. Você joga no meio ambiente e o meio ambiente não consegue absorver aquilo. Sabe, querido? Em algumas situações, resolve, a natureza resolve. Por exemplo, plástico. O saco plástico, eu estou falando o saco ou plástico flexível, esse de embalagem. Se ele ficar exposto ao sol, ele resseca. Com um pouco mais de um mês, ele já está esfarelando. Ele esfarela, mas o plástico que faz ele continua na natureza. Mas em menor proporção. Mas é o que eu falo, entendeu? A gente fala E assim, quem viveu 500 anos para garantir isso, que ele vai demorar. Aí, foi isso que eu falei, são testes E são biológicos. teses, não testes. Sim, são testes técnicos e biológicos que a pessoa faz para ver o tempo de duração do negócio desse. O independente de ser 1 ano ou 100 anos, a preocupação nossa não é correto jogar no lixo, jogar fora. Tá? A gente vê isso muito em São Paulo, as pessoas elas não têm preocupação e são as mesmas pessoas que sofrem com inundação. Porque a gente choveu em São Paulo e mundo. Porque as pessoas elas jogam na rua o que elas querem, jogam nos rios, nos córregos o que elas querem. Elas constroem perto dos riachos e aí a hora que sobem, a pessoa reclama. Mas ela joga televisão, joga pneu, vai jogando. Sofá, até jogando. carro velho. Vai, joga embora. Entendeu? A pessoa não tem. Eu já vi em São Paulo ferro velho que deveria ter sido vendido para um ferro velho para derreter e transformar em usinas, em aço, dentro de manancial de água. Hoje ainda nós, os nossos lares, não trabalhamos com reciclagem, infelizmente. Outro problema que encontramos tem a ver com a nossa própria vida, ou seja, a forma como lidamos com a nossa saúde. O que vemos é um culto ao corpo praticado tanto por homens como mulheres, mas a sua motivação é totalmente errada, pois em nada consiste no cumprimento do mandato cultural e sim estabelecer um padrão humano de beleza. Aí você tem o ser humano. Primeiro, alimentação. Nós não cuidamos da nossa alimentação. Tá? Nós ingerimos sódio mais do que a gente deve, açúcar mais do que a gente deve. Se você não opta por um açúcar orgânico, um açúcar cristal, porque ele não é bonito, você vai lá no açúcar refinado, e aquilo é um veneno, entendeu? Você come, quando você vai fazer o churrasquinho lá, você detona aquela gordura, sem preocupar com o teu coração. Testes glicéridos. Homens que ainda hoje têm vergonha de fazer o exame do toque, por causa do exame da próstata, querem morrer, entendeu? Com problema, mas sem passar por aquele tipo de exame. As pessoas elas não têm cuidado com o corpo. Quando você olha o ser humano que vai para a academia, a grande massa das pessoas que vão na academia, em especial na chamada a partir de novembro, é você oferecer no verão um corpo escultural, um corpo, entendeu? Em que as pessoas possam olhar e falar assim, nossa, que legal, entendeu? Sendo que a figura da formação do corpo, ela varia de época para época. Já falei para vocês, não sei em que aula aí, que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando um filho casava, e aí depois de um tempo ele voltava para a casa da mãe, a mãe olhava e falava assim, você está magro, meu filho, você não come? A pessoa que era magra, que nem eu, Mateus, assim, gente, era doente. Ela olhava e falava assim, esse cara está doente, porque ele não come. As pessoas que tinham gordura eram pessoas que eram saudáveis. Então você vê que os padrões eles mudam. E hoje, o padrão que rege a sociedade mundial e brasileira também é o padrão grego. Em que você olha aqueles homens perfeitos, você olha aquelas estátuas gregas, aqueles homens não usam nem roupa, né? Só aquelas toguinhas assim, mostra aqueles braços bem torneados, aquelas barrigas, colocam até Jesus desse jeito, né? Jesus sarado, entendeu? E aí o que tem mais na academia? Espelho, porque as pessoas elas têm que ver, entendeu? Têm que ver qual é o efeito da academia na vida deles. E aí você tem dois extremos, tanto as pessoas que vão e excedem, e tem as pessoas que não fazem nada.
Nós precisamos caminhar, nós precisamos fazer exercício, nós precisamos nos alimentar bem. Depois que eu fiz 40 anos, eu tenho sentido no corpo, entendeu? Que se você não andar, se você não fizer exercício, você sofre. A titia está lá com a dificuldade dela do freio lá e eu fico brigando com ela, precisa caminhar. Mas eu não aguento, está doendo meu joelho, não sei o que e tal. Tem que caminhar, porque se a gente não caminha, a gente enferruja. A Lourdes não está aí hoje, entendeu? Ela tem problema no joelho. E se ela ficar sentada muito tempo, para que ela levantar, tem que dar um tempo, porque o joelho não consegue mais movimentar. Nós não cuidamos da nossa saúde. Quando pensamos, por exemplo, sobre a quantidade de sal, açúcar, gorduras, refrigerantes, condimentos e outros tantos itens que consumimos diariamente e que fazem mal ao meu corpo, devo me perguntar, por que faço questão de agredir o meu próprio corpo? Corpo esse que foi dado por Deus. Nós não olhamos como um presente de Deus. E aí, quando nós ficamos doentes, nós reclamamos. Tá? E aí você pode não ficar doente na idade do casalzinho ali, entendeu? Mas você pode ficar doente com certeza mais pra frente. Conforme você vai passando os anos, entendeu? O corpo reclama. Tudo que você consumiu, tudo que você fez, entendeu? Água, se fosse possível as pessoas estarem na igreja todos os dias, ia ser tão bom. Porque eu nunca vi um lugar onde as pessoas bebem tanta água como na igreja. Todo mundo fica com sede. Tá? Teve uma piadinha lá no Facebook que se os cristãos bebessem tanta água na igreja, fora como dentro da igreja, ninguém teria problema de rim. Porque todo mundo fica com sede. Engraçado que quando a gente congrega na igreja católica, ninguém nem sabe que tem bebedouro ou banheiro, né? Mas na igreja evangélica os caras parecem que precisam beber água. Não estou falando que você não. Tá? Tem que beber água mesmo. A Vivi, ela traz o padrãozinho dela de 2 litros, tá certo? Nós sabemos que todas essas coisas fazem mal, mas nós não conseguimos abrir mão delas. Por que a gente não abre mão dessas coisas? Porque é contra o nosso desejo, contra a nossa vontade. Então a gente continua consumindo e consumindo. Sabemos que todas essas coisas fazem mal, mas nós não abandonamos. O que torna o pecado da humanidade diante de Deus por estarem pecando com o pecado, pastor. Se você não cuida do seu organismo, você não cuida do seu físico, você está pecando. Imagina você ir para o inferno porque você não anda. É lógico que não funciona dessa maneira, mas o corpo, ele é dado para mim e para você. Entendeu? Imagina, né? Por que eu estou indo para o inferno? Ah, porque você comeu muita picanha. Não é esse o contexto, tá? Não é esse o contexto que funciona, mas nós recebemos o nosso corpo como um presente para que a gente vá cuidar dele, tá? Entenda que quando você destrói o seu corpo, você está pecando conscientemente o seu corpo que é dado por Deus. Temos falhado diante de Deus na forma como temos tratado o nosso corpo. Precisamos levar o tipo de vida que nos permita flexibilidade, pois tudo que é exagero, ele é um veneno. Muitos gastam muito tempo de forma sedentária, outros são muito ocupados e não têm tempo para nada. Dormem mal, se alimentam mal, se cansam, dormem pouco, desenvolvendo doenças das maiores ordens, triglicérides, problema de colesterol e tudo mais. Não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, você tem que cuidar do seu organismo, porque é uma bênção de Deus. Merece destaque também, aqui também, o consumismo. E é como se fosse ter um demônio. Tem o demônio do destruidor, devorador, tem o demônio migrador e o cortador. E a sociedade moderna, ela inventou um novo demônio, chama demônio consumidor. E nós estamos entrando na época do consumo. Nós estamos numa época em que as pessoas, elas consomem muito. A época do fim de ano. Você vai para o Natal e você precisa ter um conjuntinho novo. Você vai para o Ano Novo e você também tem que ter um conjuntinho novo. E a pessoa acha que não tem problema nenhum, porque afinal de contas a frase do Natal e Ano Novo, do fim de ano é: eu mereço. E aí o que a natureza tem que fornecer para que você tenha um conjuntinho novo de fim de ano? Um conjuntinho novo de Natal. Afinal de contas você não pode usar o mesmo no Natal e no Ano Novo. No Ano Novo você tem que usar peça branca. Todos correm para a loja para adquirir uma roupa nova.
E o detalhe é conjunto para o Natal e outro para o Ano Novo. Mas agora o que chama a atenção é exatamente a questão do consumismo praticado pelo povo eleito de Deus. Os ímpios, tudo bem, mas e o povo de Deus? Além das dívidas que você vai fazer, além dos cartões de crédito que excedem os seus limites, você também impacta a natureza com consumo desordenado, e que essa natureza ela tem que gerar muito mais para te satisfazer. Veja que em um país como o Brasil, que já somou mais de 190 milhões em 2010, e boa parte dessa população consome roupas nessas festas de fim de ano, agora imagina que a natureza tem que produzir a mais como demanda para satisfazer o seu desejo, e o seu guarda-roupa só que enche. E o problema é que você não recicla. Teu roupa, eu já falei isso no ano passado, se você entrar no teu armário e você abri-lo, e você olhar, você vai ver quanta roupa você não usa. E você prefere que aquela roupa seja consumida pela traça, do que pegar aquilo, colocar numa caixinha e trazer para a gente fazer uma doação para a creche ou qualquer outra coisa. Eu desafio você a entrar mais uma vez no teu guarda-roupa, não vai entrar dentro dele, né? Você abre a porta do seu guarda-roupa e olha quanta roupa você tem lá que você não usa. Sapatos. Quantos sapatos você tem? Talvez você tenha sapatos suficiente para 3 gerações ou 3 encarnações, se assim existisse. Eu tinha que ter trazido minha neta para assistir essa aula. Sabe o que acontece? Não é o tema do mandato cultural, mas vale a observação. Por que a gente compra tanta coisa? Por que, em especial, as mulheres, hoje os homens também, têm necessidade de tanto sapato, tanta bolsa, tanta roupa nova? Não, pastor, é legal. Não estou dizendo que não é legal, é lógico que é legal. Mas o que acontece é que muitas vezes, não estou dizendo que é 100% dos casos, mas muitas vezes a pessoa tem um vazio de Deus tão grande no coração, que ela só satisfaz comprando alguma coisa. Que ela precisa comprar, porque ela não tem Deus. Mas ela é cristã, não tem Deus. Então ela acaba satisfazendo a fome dela de Deus, como uma pessoa satisfaz com bebida, outro com drogas, outro com prostituição, com sexo ilícito, e a pessoa ela acaba comprando. Pastor, você está colocando no mesmo grau? Estou colocando no mesmo grau. Porque o consumismo é uma doença. Pessoas nos Estados Unidos e alguns lugares a gente vê na televisão, as pessoas elas têm um conceito que elas precisam comprar, e vai, a casa fica lotada, você não tem como se movimentar na casa. É uma compulsão. Compulsão, consumismo, não estou falando uma coisa normal. E como uma doença, ela evolui. Se você não cuida do consumismo na sua vida, ele evolui. Crianças com brinquedos. Antes, nas gerações 40, 50 anos atrás, entendeu? A criança ela satisfazia com um carrinho de rolemã, com uma pipa, com um peão. Ela tinha 3, 4 brinquedos no máximo. Hoje, você vai na casa de crianças, você olha na casa da minha filha, você vê quanto brinquedo, você olha e fala assim, demais, e não, eu preciso de mais, e mais. Falta de Deus. A pessoa tem falta de Deus. Ela não se satisfaz mais com o que ela tem, ela precisa de mais. Eu preciso de mais um sapato, eu preciso de mais uma roupa, eu preciso de mais um carro. Tem gente, homens, que tem compulsão por carros, e o cara tem 1, 2, 3, 4, 5, vai comprando. A gente vê aqueles programas na televisão americana em que caçadores de relíquias, você começa a olhar, a pessoa vai lá, eu estou vendendo. Aí chega lá, o cara tem galpões, como aqui que você fez? Não, eu juntei porque eu gostava. E você olha lá, o cara tem 50 carros, 100 carros, aquele negócio apodrecendo, e simplesmente ele deixou de viver porque ele tinha que comprar. Eu não estou dizendo para você que isso para todo mundo é falta de Deus, mas uma grande parte é falta de Deus. A pessoa não se satisfaz mais com o que ela tem. Canais de televisão. A gente tinha quantos canais há 20 anos atrás, você lembra? Só. Entendeu? Era Tupi, Manchete, Globo, Gazeta, Record, 4, 5. Hoje você tem 50 canais, 100 canais, e eles oferecem mais. Se você for nos Estados Unidos e você começar a mudar o canal, se você está assistindo um programa e você decidir ir para frente para ver se você vê o negócio, você não acha mais aquele canal. Se você não anotar que canal você está, você não acha mais.
Eles têm lá 150, 200, 300 canais, e você vai avançando, você não acha mais. Muito disso é falta de Deus. Tá? Nós temos estudado dentro do mandato cultural, em que a natureza ela fica à nossa mercê. A natureza fica sujeita a gente. Porque ela existe, não para a glória de Deus, ela tem existido para satisfazer o seu desejo, a sua vontade. Romanos 8, 20, 22, 23. Romanos 8, eu vou ler para a gente encerrar essa primeira parte. Romanos 8, verso 20, versos 22 e 23. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Romanos, capítulo 8, verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, isso não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda que eu e você nos posicionemos como filhos e filhas de Deus para começar esse resgate da natureza. Cuide da tua alimentação, cuide da tua saúde, cuide do seu consumo, cuide daquilo que você está à sua mão. Não estou pedindo para você ir para campo ainda. Você tem que cuidar daquilo que está à sua mão. O teu campo de batalha de hoje em diante chama-se a sua casa. Você tem que começar a observar essas coisas e começar a tentar mudá-las para que essa natureza ela seja resgatada e remida. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, agradecemos a Ti, Pai querido, mais uma vez, porque estamos tratando, Pai, de assuntos que aparentemente nada tem a ver com a Sua palavra, mas, Pai, nas entrelinhas nós percebemos, Pai, que como nós temos pecado, como nós temos agido de uma maneira errada, Pai querido, com a criação que o Senhor depositou nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a olhar para os nossos lares, Pai querido, como lugares em que nós temos sim que sermos servos do Senhor. Nós temos que fazer também para a glória e honra do Teu nome. Que nós possamos entender que os nossos lares são como que uma despensa, entregue como um talento, entregue uma mina, entregue nas nossas mãos para que nós tomemos cuidado, Pai. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo esta palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor Ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo Ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o teu Espírito Ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a ti, meu Deus, que não seja através de Cristo.
E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.